A morte, a crucificação de Jesus Cristo é um tema que, para muitos, parece até mesmo obsoleto, porque todo mundo já sabe, não tem mais nada que falar. Afinal de contas, é comum as pessoas até mesmo não tratarem a crucificação de Jesus Cristo como algo relevante, porque não parece aquele Deus forte que mata, que faz e que acontece e que manda, mas aparece um Deus frágil, porque morre como homem, mas falaremos sobre isso em uma outra oportunidade. Hoje quero mostrar para vocês 5 verdades, influência direta na crucificação de Jesus Cristo e na minha e na sua pessoa enquanto cristão, enquanto servo de Jesus Cristo. Todas essas referências se encontram em um estudo no livro de Gálatas. O livro de Gálatas é o livro da liberdade cristã e hoje nós vamos meditar nessas 5 verdades sobre a crucificação, sobre o Calvário, sobre a morte de Jesus Cristo, de acordo com o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas. O primeiro que eu quero dizer é que Cristo foi crucificado por nós. Ele foi crucificado no meu lugar, ele foi crucificado no seu lugar. Vamos ver o que está dizendo aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus Cristo se fez maldito por nós. Ele foi pendurado no madeiro por nós. A primeira coisa que temos que saber sobre a crucificação é que Jesus Cristo foi crucificado no meu lugar, no seu lugar. Segundo, nós já estamos crucificados com Cristo. Deixa eu ler para vocês aqui, segundo Gálatas capítulo 2, versículo 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Então, quando o apóstolo Paulo diz, eu estou morto para as coisas desse mundo, para as religiões desse mundo, eu estou morto, entende-se, não apenas para a lei de Moisés, mas ele estava morto para o governo desse mundo. A Bíblia é clara em dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça neles a luz do Evangelho, que é a glória de Deus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou morto para tudo isso. E o cristão precisa de saber a riqueza desse mundo, os prêmios desse mundo, eles não ocupam o lugar de Deus em nossa vida. Nada pode ser maior do que Deus em nossa vida. Terceiro, a carne do crente já está crucificada. E daqui a pouco eu vou resumir com um versículo muito interessante. 5:24 do livro de Gálatas. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Tá vendo que não está falando apenas do corpo físico, mas está falando de tudo que tem nesse mundo. Agora, nesse versículo específico, o apóstolo Paulo vai citar que crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Carne, paixões e concupiscência. Então a roupa que você veste, ela não é melhor do que o seu corpo. A comida que você come, você precisa de entender que você come para sobreviver e você não vive para comer. Tem pessoas que comem como se fosse a última refeição que estivesse fazendo na vida. Isso é glutonaria. Nós precisamos de ter um controle com tudo. E é claro, eu sei que é difícil, tem pessoas que vai ter mais dificuldade em parar de comer muito, outros vai ter dificuldade em parar de fazer outras coisas, jogar, apostar, cada um vai ter uma dificuldade. Não devemos julgar ninguém,
mas devemos pedir a Deus força para resistir à carne. Quando a nossa carne for crucificada, então nós teremos controle total sobre o nosso corpo e sobre a nossa vida. Isso é uma santificação progressiva e o cristão precisa de buscar todo dia essa santificação. Falou de paixões e falou de concupiscência. Jesus tem que ser, a palavra de Deus tem que ser o número 1 da nossa vida, o fundamental da nossa vida. Não tem paixão maior do que Deus, do que a palavra de Deus em nossa vida. Segundo, vai falar de concupiscência. É todo tipo de pecado, é tudo que é pecado. Então, isso o apóstolo Paulo diz: quem é de Cristo já crucificaram essas coisas. E eu vou deixar para explicar tudo no último versículo, que está no capítulo 6, versículo 14. Mas tem uma reflexão muito linda sobre isso aqui, né? Dura, importante, bonita, seja lá como for, ela vai bater agora. O mundo já está crucificado para mim. Então ele diz que quem é de Cristo já crucificou. Corpo é carne, paixões e concupiscências. Agora vai dizer que o mundo está crucificado para ele. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou lendo Gálatas capítulo 6, versículo 14. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, se eu tiver que gloriar em alguma coisa, se eu tiver que dizer que sou bom em alguma coisa, se eu quiser contar vantagem em alguma coisa, vai ser na cruz de Jesus Cristo. Aí ele vai dizer o seguinte: pelo qual o mundo está crucificado para mim. Ou seja, ele deixa bem claro que quem é de Deus já crucificou a carne. Mas agora ele disse que o mundo está crucificado. Em outras palavras, morto para ele. Se o mundo está crucificado para ele, então as paixões mundanas, as coisas desse mundo não têm mais valor, porque está morta para o apóstolo Paulo. Só que ele vai dizer uma coisa muito importante. Vamos ver aqui no finalzinho, a última parte do mesmo versículo. E eu para o mundo. Aqui o apóstolo Paulo, no último capítulo de Gálatas, ele diz: olha, o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Isso é uma coisa tão forte se você parar para observar, porque uma coisa é o mundo está morto para você e você não está morto para o mundo. E vice-versa. Existe uma possibilidade, tipo assim, você está morto, mas eu não estou. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele fecha todas as portas e diz: olha, o mundo está morto para mim, crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Ou seja, não tem possibilidade de voltar para o mundo. Não tem possibilidade de ser pego no laço do adversário, no laço do passarinheiro. A pergunta que nós faríamos nesse devocional é: será que o mundo está de fato crucificado para nós? Será que os desejos de coisas terrenas não é maior do que a vontade de ir para o céu? Será que nós também estamos crucificados para o mundo? Será que o mundo não consegue enxergar uma fragilidade em nós? Será que o nosso escudo da fé está de fato cobrindo a nossa vida? Ele não está trincado, rachado, furado, onde possa passar uma lança, um dardo do maligno? E essa é a pergunta que deveríamos fazer. Ficamos assim, então? Aprendemos que o apóstolo Paulo cita 5 verdades sobre a crucificação e essas verdades se refletem em nossa vida. Primeiro, Cristo morreu foi por nós. Segundo, nós estamos crucificados em Cristo, então a morte e ressurreição de Jesus Cristo, ela anula aquilo que deveríamos fazer, ela substitui a morte que deveria ser nossa. Sabemos que a carne do crente é crucificada em Cristo. E sabemos que, de acordo com o apóstolo Paulo, que a Bíblia diz que
Ele disse, sede meus imitadores, como sou imitador de Cristo Jesus. Nós devemos ser também morto para o mundo, crucificado para o mundo, e o mundo precisa ser crucificado para nós. Um jogo de futebol, qualquer coisa que acontece nesse mundo, um churrasco, seja lá o que for, um bolo, um doce, isso não está acima da nossa comunhão com Deus, da nossa vontade de estar com Deus. Isso é estar morto para o mundo. O pecado não nos atrai mais. Eu sei que é difícil, mas precisamos de buscar de Deus essa comunhão, esse comportamento. Esse é o objetivo, esse é o alvo. Eu quero pedir você, deixe o seu comentário, curte, compartilhe. E muito obrigado a todos vocês que comentaram o último vídeo. Eu já li todos os comentários. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa rica oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Eu poderia, Pai, estar falando sobre como ser feliz, como ganhar dinheiro, como vencer os inimigos, os invejosos, mas nós estamos aqui, Pai, buscando morrer para o mundo e viver para o Senhor. Nós aqui estamos buscando, Pai, aprender a palavra do Senhor de uma forma eficaz. Estamos buscando, Pai, a presença do Senhor. Então, meu Pai, visita as nossas vidas. Visita, Pai, no sentido de conhecer, de aproximar, mas nós precisamos que o Senhor não apenas visite, que o Senhor more, habite em nossa vida. Nós precisamos, meu Pai, de ser a habitação do Senhor nessa terra, o tabernáculo do Senhor nessa terra, porque assim, Pai, não vai ter espaço para o adversário em nossas vidas. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.